sobre direita, cara, é o seguinte, galera. Uma coisa que vocês precisam entender é: a direita precisa se reconstruir. Eu já falei na live de ontem, mas eu vou abordar isso de uma maneira diferente. Todos os ramos, inclusive do pensamento de direita no Brasil, eles estão enfrentando, vamos dizer assim, encruzilhadas históricas. Um exemplo, o movimento liberal brasileiro é uma coisa muito particular. Era muito particular o que era o movimento liberal brasileiro. Porque a gente estava com uma abordagem no Brasil que é uma mistura de escola austríaca com neoliberalismo, aquela coisa Thatcher, Reagan, que a gente defendeu bastante por muito tempo, num contexto nacional em que, fora do Brasil, o que a gente chama de liberalismo é progressismo. Uma mistura de uma espécie de uma social-democracia, economia de mercado, ajustes e algumas reformas de competitividade e cultura woke. Aqui, o liberalismo, a coisa ficou tão esquizofrênica que ele rachou em dois blocos. Um que é um liberalismo que puxa o saco do Bolsonaro, representado pelo Paulo Guedes e pelo Partido Novo. E outro... Pô, você teve o Vinícius Poit, gente, no final do ano passado, praticamente defendendo que as eleições foram fraudadas. Ele veio a público fazer declarações nessa linha. E plá! Do outro lado, uma coisa tipo Livres, que são uns puxa-sacos de petista. Uma galera puxa-saca de petista. Inclusive, eu te falei, um advogado deles, um ser ridículo, me processou e... defendendo a Educafro. O cara foi advogar pra Educafro, esse ser bizarro. Mas a Livres não é de direita? Livres é de esquerda. É um grupo progressista. É um grupo progressista de esquerda. É só pra lembrar, porque assim, tem muita gente que fala, somos todos... Não somos, tem bloco nenhum. O MBL não tem nada a ver com essa turma. Não os coloque nessa turma. Essa é uma turma que tá lá buscando argumentos pra justificar logo mais o drag queen na escola pra criança. Na verdade, eles acreditam nisso. Sim, eles defendem isso. É óbvio. Entendeu? Essa é a turma deles ali. Então o MBL não tem nada a ver com essa galera e nem quer ter a ver. Tá? Então o liberalismo tá numa encruzilhada. E o conservadorismo brasileiro? O conservadorismo brasileiro, ele acabou se mesclando também com o movimento neopentecostal, e o símbolo maior disso é o Nicolas. E o que significa isso? Que o conservadorismo brasileiro começou a fazer uso de ferramentas similares, análogas às ferramentas de administração de fiéis por parte de igrejas neopentecostais, que, vamos falar a verdade, em grande parte não respeitam o próprio fiel. Eles buscam extrair as coisas do próprio fiel, e aí virou um conservadorismo que é espetaculoso e falso, e que busca, vamos dizer, para suas lideranças, a obtenção desses dividendos políticos. Não é igual, por exemplo, vou dar, por exemplo, o professor Iago Martins, escreve para a revista Valete. O Iago Martins, ele é conservador, ele é um cara, ele é pastor, ele o cara respeita o fiel dele, é de uma denominação séria. Então você separa ele, só que ele não é mainstream. Então, o que a gente deveria chamar de conservadorismo no Brasil era a linha do professor Iago Martins, Paulo Cruz. Mas não, é tipo assim, o cara da Lagoinha, sabe? É essa turma. É a bancada evangélica do Partido Republicanos que ganharam eleição puxando o saco do Bolsonaro e agora vão pro governo, já estão no governo Lula na prática. E fizeram campanha pro Zanin. Então, tudo aquilo que a gente chama de direita brasileira... Eu ia falar do ANCAP, que o ANCAP nunca é sério, mas pra falar do ANCAP, que é o ANCAP governista do Bolsonaro, uma criação nossa muito particular. Mas na prática, meus velhos, todos os campos daquilo que a gente chama de direito Brasil, eles se brasilizaram. Né? Existe um conceito na indústria automotiva que eles chamam de tropicalização, que é quando você pega um carro europeu, por exemplo, e aí quando você traz ele para o Brasil, você tem que arrumar a suspensão para ficar macia, para cair nos buracos. Você faz uma série de mudanças no carro, inclusive piorando o carro, para o carro se adaptar ao contexto brasileiro. E em certa medida as ideias também se tropicalizam, mas não se tropicalizam pro bem. Elas não se adaptam à realidade nacional para resolver problemas nacionais. Porque eu defendo essa tropicalização das ideias, até porque ficar importando a ideia de fora achando que ela vai se adaptar aqui é burrice. Nós temos um outro contexto sociocultural, nós temos outra história, nós temos outras características, nós temos virtudes e defeitos que esses outros países não têm. Só que parece que a gente só quer focar assim, ó, pegar uma determinada corrente política e adaptar os nossos defeitos. E ela se torna um pastiche ridículo. Então, o que eu falei agora há pouco. Nós temos o Zema, que é o patrimonialista liberal. A gente tem o movimento liberal que pede golpe de Estado. Tem o liberalismo progressista do outro. Nós temos um conservadorismo neopentecostal que se junta com o Lula. E que usa Deus como um exemplo para justificar que o Zanin vire ministro do STF. Ou seja, meu velho, essa é uma encruzilhada histórica que é muito difícil a direita sair. Então, o que a gente chama de direita, ela está implodindo nessas contradições.
É muita contradição junto. Então, se a pessoa tem um QI um pouquinho melhor, o cara vê assim, a Damares falou que ia votar contra o Zanin, depois a Damares falou que ele é muito cristão. Depois da galera da bancada evangélica ir lá e se reunir com o Zanin. O Flávio supostamente tenta fingir algum tipo de resistência na sabatina, mas elogia as qualidades garantistas do Zanin. Os senadores votaram a favor do Zanin. O Kim Paim veio a público atacar o Nicolas, pelo Nicolas ter tentado com uma ação contra o Zanin. E esses caras são os antipetistas. Pera, tem uma contradição muito clara entre o discurso e a prática deles. Me parece que esses caras estão me enganando. Então algumas pessoas acordam pra isso e elas começam a reclamar. Outras não. O problema é que em algum momento a contradição, mesmo para essas outras pessoas que não perceberam, também ficaram muito grande. Então o que você tem? Você tem uma curva de abandono do bolsonarismo que começa de pessoas mais instruídas, não sei porque tem um instruído picareta também, mas pessoas intelectualmente mais honestas que não querem lidar com essas contradições nem aceitá-las, até as pessoas que já citaram muita coisa e talvez o Bolsonaro precisa chegar num limite assim muito grande no abuso, né? Cruzar limites muito distantes ali no abuso que ele faz com o próprio eleitor, para essas pessoas poderem se rebelar. Porque em condições normais de temperatura e pressão, as pessoas aceitariam praticamente tudo vindo do Bolsonaro. Tá?